aí na nossa aula de hoje, né, a aula de Administração Financeira e Orçamentária 1, tá? Então, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre os bancos de desenvolvimento, né, nosso material aí, nosso artigo, um artigo, né, bem pequeno, né, poucas páginas aí que a gente fez, mas eu acho que vai ajudar vocês a entender um pouquinho que a administração financeira não é somente pagar boleto, controlar as contas, né, olhar o caixa, não é só isso. A administração financeira é fazer análise usando algumas técnicas e ferramentas financeiras. Foi isso que a gente fez no artigo. Né, pegamos algumas ferramentas, né, aí, algumas variáveis, como patrimônio líquido, né, taxa de inadimplência, lucro por ação, dividendo por ação. Pegamos algumas ferramentas aí básicas e a gente fez uma análise, né, do Banco de Desenvolvimento aqui nosso, né, o BANDES, que é um Banco de Desenvolvimento aqui do Espírito Santo, tá? Uma coisa bem simples mesmo que a gente fez, mas é o que eu quero que vocês comecem a enxergar, né, que o conceito de o que é você ser um administrador financeiro, o que é você controlar essa área financeira de uma empresa, né, ou de uma organização, né, se é que eu posso dizer dessa forma, tá bom? E aí, no Bandes, primeiro, a gente buscou uma maneira de apresentar o banco, mas relacionar com os mandatos dos governos. Por que isso? Alguém sabe dizer por que a gente tentou usar essa estratégia? Vocês suspeitaram de alguma coisa? Pode ficar à vontade, quem é que pode me ajudar aí nessa? Por que a estratégia montada foi relacionar o Bandes com os mandatos dos governos, para fazer média com algum governo? O que vocês acharam aí, na leitura que vocês fizeram aí do texto? Não leram o texto ainda? Ou não viram nada? Pode falar. Ludmila, Brenda, Igor, turma boa, essa turma de vocês é uma turma boa, lembro de vocês bem. Pessoal, deixa eu dar uma pista aqui a vocês, olha só. Primeiro, o Bandes, ele é um banco, né, que pertence ao governo do Estado. Né, pertence, na verdade, ao Estado do Espírito Santo, para ser mais preciso, né? Pertence ao Estado do Espírito Santo, entendeu? É controlado pelo governo, né, e pertence ao Estado do Espírito Santo. É um banco público, né? O governo tem a maior parte das ações, então é um banco controlado pelo governo, né? Então, se ele é um banco que pertence ao Estado do Espírito Santo, nós pensamos o seguinte, então é o seguinte, a trajetória do banco vai ter uma certa relação com o governo do momento, do período, né? Então, assim, como que o governo enxerga a sua instituição financeira? É um ator principal ou coadjuvante? Então, era isso que a gente queria buscar, né? Porque isso vai nos começar a dar pistas de quando que ele melhora, por que ele está ruim, porque se o seu, né, gestor principal está em mal situação, é provável que a instituição financeira reflita essa situação, né, do gestor, né, do governo do Estado. Entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, nós fizemos o que nós chamamos tecnicamente de corte epistemológico, né? O que é o corte epistemológico? Você pega um período, você corta, pega a história, né, que é como se fosse um filme passando, corta um pedaço. Foi isso que a gente fez, pegamos os mandatos de alguns governos, né, Vitor Boas, Zé Inácio, os 2 mandatos de Paulo Artung, para poder analisar a instituição. E a gente estudou também o que estava se passando sob o ponto de vista político, econômico, financeiro desses governos, né? Aí a busca principal foi pegar materiais que relatassem discurso de posse, que os governos costumam muito falar um pouquinho, dá pistas de como vai ser sua gestão. Então o Bandes vai ser um coadjuvante, vai ser um ator principal, é isso que a gente estava buscando nesse discurso de posse, planejamento estratégico do governo, né? Nós buscamos muito esses materiais para tentar saber o que o Bandes estava, qual o pensamento, né, do seu gestor
com relação à sua instituição financeira. E encontramos várias coisas, né? E aí o Bundes apresenta alguns resultados. Aí nós pegamos algumas variáveis, não dá para esgotar, aí todos os índices, indicadores financeiros, não tem como. Você vai ter que fazer, né, uma escolha. Nós optamos por alguns índices, até porque tinha um problema da gente não ter informação, não ter dado. Então, nós também nos atemos à questão de dados, né, de acessibilidade à fonte de informação, para que a gente pudesse fazer o artigo. E aí a gente fez. E aí é o seguinte, nós fomos analisar financeiramente uma instituição financeira, né? Então, assim, o administrador financeiro, ele parte muito desse princípio, né? Como é que eu vou analisar uma instituição? Você tem que fazer uma análise de uma instituição. Para uma empresa, né, eu costumo dizer, gente, isso aqui é muito importante, que você tem que olhar a empresa, você é administrador financeiro, para você conhecer como é que está a situação financeira da empresa, você tem que olhar 3 dimensões da empresa. 3 dimensões. Tem muitas outras, né? Mas 3 são fundamentais, é o mínimo que você tem que olhar. Então, você pega a empresa, sua empresa, a empresa que você trabalha, a empresa do seu pai, a empresa da sua mãe, a empresa do seu tio, enfim. Você vai pegar a empresa e olhar sobre o ponto de vista de 3 dimensões. Né? Liquidez, e aí tem uma série de... Aí você vai pegar as ferramentas que medem a liquidez. Liquidez, né? Endividamento. Então, assim, são dimensões que eu costumo observar, né, da empresa. Né? Eu olho a empresa sobre o ponto de vista da liquidez, né, do endividamento da empresa, tá? Né? Aí eu olho no curto prazo, né, para eu poder projetar o horizonte, tá joia? E também tem o ponto de vista do resultado da empresa, o resultado operacional da empresa, está dando lucro, prejuízo. Essas dimensões aí são dimensões importantíssimas que eu, né, posso estar observando da empresa. Minha empresa está muito endividada, né? Vou estar olhando. Minha empresa tem liquidez, ou seja, ela tem recurso em caixa para atender as demandas de curto prazo. Tá? Vou estar olhando. Né? E o resultado financeiro da empresa, como é que está o resultado financeiro da empresa? Eu vou estar olhando também essas questões. Então, assim, eu acho que você olhar as dimensões de uma empresa, né, é muito importante. E a análise financeira é isso, é você olhar a empresa sobre o ponto de vista de algumas dimensões, né? E aí, essas 3 aí, eu acho que são dimensões aí para que a gente possa estar observando bem a empresa. E foi isso que a gente fez, né? Na verdade, como é um banco público também, né, alguns elementos diferem um pouco de uma empresa privada. Eu, para olhar a liquidez, eu poderia pegar... vocês vão ter contato, né, com o ILC, Índice de Liquidez Corrente, né? Eu poderia pegar índice de liquidez seca, tem uma série de indicadores aí que vão dar. O endividamento IPT, índice de participação de terceiros, eu pego esse índice, né? E o resultado, que alguns autores chamam de rentabilidade, né? Quanto de retorno que a empresa está dando para os seus sócios e proprietários, né? Então, assim, se você quiser nomes aí para guardar, né? Liquidez, endividamento, e eu chamei de resultado, mas tecnicamente a gente chama de rentabilidade, 3 dimensões a gente vai olhar. E para todas elas tem os indicadores, as variáveis. Então, na hora que eu faço uma análise financeira de uma empresa, eu olho no mínimo 3 dimensões. Aplico os indicadores e aí eu faço uma leitura da realidade daquela empresa sobre essas 3 óticas. Né? E depois eu concluo se a empresa está em má situação, se a empresa está indo bem, se a empresa está razoavelmente bem. E isso me permite também comparar com outras empresas, me permite fazer um monte de coisa. Então eu quero que vocês, a partir de hoje, essa aula de hoje é para isso, é que vocês saiam daqui com isso na cabeça de vocês. Que as empresas, na verdade,
elas, né, nos permite examinar, né, eu tenho que fazer um diagnóstico dela, né? Então, fazer uma análise financeira, eu ser administrador financeiro de uma empresa, eu ter essa preocupação, eu fazer um diagnóstico. Como que eu faço o diagnóstico? Eu olho, no mínimo, 3 dimensões. É como se você vai estar muito tempo, igual outro dia eu falei bem assim, gente, eu tenho um tempinho já que eu não faço um check-up. Eu falei, preciso ir no médico. Aí eu procurei meu cardiologista, né? Falei com ele, doutor, tem um tempão que eu não venho aqui e tal, quero fazer um check-up, fazer uns exames aí, ver como é que eu tô, colesterol, pressão, sabe, tal. Aí ele passou as guias dos exames, eu fui fazer os exames. Aí agora eu vou levar o resultado para ele ver, e ele vai fazer o diagnóstico, eu estou bem se eu não estou. Agora com o filho pequeno, então, eu tenho que estar 100% para poder dar conta, né, do herdeiro. Então, né, aí fui fazer esse check-up. A empresa é a mesma coisa. O administrador financeiro tem que estar olhando a empresa. Olha, eu tenho que fazer um check-up nela. Então, essas 3 dimensões, no mínimo, eu vou olhar da empresa. Aí eu pego as ferramentas adequadas, igual o médico pegou. O médico pegou, falou, vou fazer para o cara fazer um exame de colesterol. Tá vendo? E uma ferramenta que ele vai medir lá como é que eu tô. Você vai fazer a mesma coisa com a empresa. E aí você vai fazer a análise. A análise você vai fazer. Depois sai um laudo, que nós chamamos de relatório. Laudo. Relatório. Eles vão aprender a fazer um relatório formal, bacana, pegando essas 3 dimensões. Entendeu? A administração financeira não é só fazer cálculo. Tem gente que acha que isso aqui é só calcular ILC. Aí eu fiz, como é que eu faço o cálculo? Eu pego esse dado da onde? Do balanço, da DRE, peguei, somei, dividi, pronto, achei o resultado. Acabou. Não é isso. É você fazer o diagnóstico da empresa. É mais ou menos o que nós tentamos fazer com o Bandes. Por isso que eu botei esse artigo aí, para que vocês pudessem ler e se inspirar, né? Que esse é o papel do administrador financeiro, esse é o papel da análise financeira. Né? Você pegar essa questão, né? Você pegar a empresa, dissecar a empresa em 3 ordens: rentabilidade, liquidez e endividamento. Faz o diagnóstico, faz o exame da empresa. Depois, coloca isso num relatório e depois se entrega para alguém. O relatório tem que estar claro e tem que ter a conclusão para as pessoas poderem entender. Isso é análise financeira. É isso que as empresas têm que ter, né? Ou que deveriam ter. Nem todas podem pagar um administrador financeiro para fazer isso. Nem todos podem. Entendeu? Mas aí tem que buscar instituições tipo Sebrae, instituições que possa fazer, que possa orientá-la. Quem não tem conhecimento técnico tem que buscar os órgãos que podem fazer isso, né? Ou que não cobram nada, ou que cobram um valor pequeno. Tá? Então, assim, basicamente, eu acho que a ideia que a gente quer passar para vocês é essa, né? É fazer essa leitura. E no artigo a gente faz. Só que o Bandes, ele não é uma empresa qualquer, né? Como se fosse uma empresa qualquer. Então, ele muda um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Estamos fazendo um diagnóstico do Bandes. Aí você viu lá que tem taxa de inadimplência, tem os créditos recuperados, as políticas de créditos recuperados, que cada governo, né, implementou, e dali a gente se desenrola, né? Aí a empresa começa com um prejuízo enorme, depois entra no governo Paulo Arthur, nos anos Inácio ele já tinha iniciado uma reestruturação, mas depois com o Paulo Arthur ele vai e começa uma reestruturação do Bandes, né? A instituição vai estar, a taxa de inadimplência que era altíssima, chegou a 40 e poucos, 34, não lembro bem de cabeça agora, depois a gente checa aí no dado. Ela começa a cair, e fica em torno de 2%, 3%. Sabe? É isso que a gente faz, é a proposta aqui para vocês, né? É você fazer esse diagnóstico, e aí a gente, né, dissecou o Bandes. O que aconteceu? Né? Foi feita uma reestruturação, tiraram aquilo que estava mais, né, aquela gordurinha do Bandes foi retirado, né, foi feito, os gestores foram atrás de, a gente chama de moedas podres, né, são contas, são clientes que dificilmente vão pagar e estão contabilizados ali como perdas, lá no balanço. É o cara que pegou um financiamento, pegou um empréstimo com o Bandes, não tem condições de pagar, e o Bandes praticamente contabilizou lá que vai perder, moeda podre aquilo ali.
É a carteira de moeda pura. Vai perder aquilo ali que aquele cara não paga mais, não tem condições. Só que aí foi feita uma política para ir atrás desse povo e tentar recuperar pelo menos uma fração desse valor. O cara deve 100 milhões. Se a gente conseguir 2 milhões, tá ótimo, o cara não ia pagar nada. Entende? Então, se a gente conseguir 2 milhões, então foi feito um trabalho de recuperação. Por isso que eles chamam créditos recuperados, né? Então, são créditos que não iam entrar no caixa do banco mais. Tá entendendo? Então, assim, nós fomos atrás disso, buscamos. Aí tem tudo uma política, tudo um trabalho. Aí o Bandes antes concedia crédito de qualquer jeito, aí depois passou a ter mais critério, ser mais rigoroso. Isso fez com que as perdas dos novos créditos, tem todo o passivo, né, de créditos antigo, tá lá, continua lá, né, lá atrás. Aí os novos créditos, com os critérios mais rigorosos, já tinha uma dificuldade maior do cara ter a inadimplência. Aí a taxa de inadimplência caiu. Então, assim, são todas essas questões que a gente coloca aí para vocês no texto, né, nesse artigo, para que vocês possam sentir o que é fazer uma análise financeira. É você usar, né, algumas variáveis para poder fazer um estudo, estudar, diagnosticar a instituição. Tá? E nós vamos ter o trabalho, a partir de agora, de estudar o quê? 3 dimensões, no mínimo: rentabilidade, endividamento e liquidez de uma instituição financeira. Então é para isso. Aí eu vou apresentar, a partir das próximas aulas para vocês, alguns indicadores que vão para a gente poder medir essas dimensões. Vamos fazer o exame da empresa nessas dimensões. E a partir daí, a gente vai diagnosticar se a empresa está bem, se a empresa está indo bem, se está indo mal. Né? E também, mais além, aí você faz o diagnóstico. Beleza, a empresa está boa, está indo razoavelmente bem. Aí é hora de comparar com as outras. A administração financeira, a gestão financeira também permite isso. Primeiro eu faço o diagnóstico, agora eu vou comparar. Está bem? Eu vou agora comparar com as outras. Está muito distante? Está boa, mas de repente está distante de um concorrente. O concorrente está muito na... É a corrida de 100 metros rasos, sabe? Você está lá atrás. Por que eu estou lá atrás? Eu estou bem de saúde, estou tranquilo, mas por que eu estou lá atrás? Aí eu vou atrás das causas. Por que o concorrente está lá na frente e nós estamos aqui atrás? Isso é gestão financeira. Isso é você, né, administrar financeiramente uma empresa. E é isso que eu quero que vocês saiam dessa disciplina com essa percepção. Né? Tem muitos cursos de administração financeira que o cara só faz conta. Você não sabe nem para que está fazendo conta. Você não sabe para quê. Eu fiz conta, achei um resultado, tá ótimo. Pronto, é isso. Administração financeira. Aí o cara sai da faculdade achando que a administração financeira é fazer cálculo, calcular ILC, calcular o IPT. Entendeu? Não, eu sei calcular o IPT. Ponto. Então, eu estou apto para ser administrador financeiro? Não. Você tem que saber fazer análise. Depois de você fazer a análise, né, diagnosticar, você tem que colocar isso no papel, através de um relatório. Depois que você fez isso, aí você está apto. Então, esse texto é um texto inspirador para que vocês possam estar, né, entendendo o que é a administração financeira. A primeira parte foi mais conceito, a gente entendeu o sistema financeiro nacional, agora nós vamos partir para a parte de diagnóstico, né? A gente poder entender se a empresa está boa, se a empresa não está. E para isso nós vamos precisar de ferramentas. Vocês podem ver, tem muitos dados, né? Patrimônio líquido, lá no artigo. Vocês repararam? Tem muitos dados. Onde que a gente encontra esses dados? Gente, são as ferramentas contábeis. Vocês fizeram contabilidade, né? Estudaram contabilidade, né? Estudaram. Estão no 5º período, né? Já fizeram a contabilidade toda. Os instrumentos contábeis são fundamentais para o administrador financeiro. Você tem que conhecer os instrumentos contábeis, balanço patrimonial, a DRE, né? Você tem também a declaração o fluxo de caixa, demonstrativo de fluxo de caixa, né? Também é importante. Então, assim, conhecendo instrumentos contábeis, muitas informações que eu vou precisar para diagnosticar vai estar lá. Então, eu vou precisar, tá, de conhecer
os instrumentos contábeis, que eu vou pedir os dados da contabilidade, a contabilidade vai passar para mim. E aí eu tenho que fazer aquele que refino dos números. Eu vou dar um requinte, né? Vou dar um tchan a mais aos números. Que os números que vêm da contabilidade são números frios, né? Não quer dizer muita coisa isoladamente, mas aí o administrador financeiro trata os números. E ali transforma em informação. Entendeu? Alguém falou aqui, deixa eu ver aqui, peraí, que eu não cheguei muito bem. Percebi isso, professor, que AFO tem muita coisa de coisa. Perfeito, Brenda, é exatamente isso. A gente tem, nós vamos precisar muito disso, né? Da contabilidade, com os instrumentos contábeis, para a gente poder fazer essa leitura, né? Da a análise financeira da empresa, tá? Então, o texto, a gente faz essa. O texto é para vocês lerem, entenderem como é que funciona. Né? A análise, você vai fazer análise de qualquer instituição, se for pública, tem outros critérios. Você viu aí a análise que a gente fez. Né? Pegamos alguns elementos, né? Faturamento, tem patrimônio líquido, aí depois a gente mede o resultado. Né? Enfim, muita coisa aí que vocês já viram, né? E dali a gente viu se aí estava bem, aí viu, tem lucro, tem prejuízo, está bem, está mal. Aí, cadê a inadimplência nas alturas? Por que está alta a inadimplência e tal? E aí nós fomos atrás desses elementos para entender o que aconteceu com o banco. Né? O nosso Banco de Desenvolvimento é um dos poucos que ainda estão em atividade. Bancos de desenvolvimento estaduais. Tem o de Minas e tem o lá do extremo sul, que é o único que abrange 3 estados. Né? Banco Regional, Banco de Desenvolvimento Regional do Extremo Sul. Né? Então, é o único que atinge 3 estados. Os outros, todos, a legislação é clara, que só pode atuar no seu estado, onde a sua unidade está instalada, na capital. Né? Você pode ver que o Bandes só tem uma agência que fica na capital. Isso é a lei que determina. Tá? Então, assim, essas são as questões aí principais aí que foram colocadas aí para vocês nesse, né, nesse artigo para inspirar vocês. A partir de agora a gente vai pegar aí agora você vai pegar o ILC, vai pegar as ferramentas financeiras. Aí você tem que entender, eu estou calculando isso porque isso aqui é uma parte do meu diagnóstico, né, da minha análise. Eu estou analisando uma das dimensões. Então, por isso que eu calculo o IPT, índice de participação de terceiro. Eu vejo se a empresa está muito endividada. Entendeu? Para ver como que está na dimensão endividamento. É isso que eu estou vendo aqui para ela. Né? Então, eu não estou calculando o IPT só para eu achar, tipo, vou resolver a equação do segundo grau. Eu só quero saber o valor de x, uma linha, x duas linhas. Eu vou resolver uma equação do primeiro grau, eu só quero saber o valor de x. Né? Tem que saber o que está por trás daquilo. Né? Aqui, nós vamos entender o que está por trás daquilo. Né? Vocês já devem ter lido o material, tem muito bem explicadinha aí a videoaula. Eu quero que vocês agora tirem dúvidas sobre o texto, que esse texto vai ser cobrado. Não tenha dúvida, na próxima provinha. Eu quero que vocês tirem dúvidas do texto. Que dúvida que vocês ficaram sobre o texto, o artigo, sobre o Banco de Desenvolvimento? Que dúvidas aí? Vocês ficaram aí maior, né? O que gerou uma dúvida maior aí? Deu para entender tudo, não é possível, gente, deu para entender. Será que o artigo está tão claro assim? Deu para entender tudo que está ali, né? E agora deu uma luz aí para vocês aí, o sentido daquele artigo, né? Que vai nos permitir fazer esse diagnóstico dessas instituições financeiras. Tem certeza, gente? O momento é esse aí da gente poder tirar as dúvidas, tá? Eu preciso ler o artigo todo, assistir a videoaula
para eu poder ter dúvida ali, né? Se tiver alguma coisa para eu poder tirar. Aquele artigo é muito importante, tá, gente? Muito importante ali, porque a partir de agora a gente vai ficar fazendo essas análises. Eu vou colocar aí para vocês o material e a gente vai ficar fazendo os cálculos, mas é para estudar as dimensões. E vamos também trabalhar a questão de relatórios, né? Como se faz um relatório, né, formal. A gente vai começar devagarzinho para a gente poder fazer um relatório. Por quê? Porque a forma de expressão, de se expressar do administrador financeiro é na forma de relatório escrito. E o diagnóstico é feito em cima de um relatório, diagnóstico de uma empresa. Tá? Ali nós escrevemos um artigo. Se não fosse um artigo, seria um relatório que a gente deveria fazer para poder mensurar, né, como é que está a situação da empresa. Dúvidas até aí, pessoal? Não tem dúvidas? Tranquilos? Ótimo, maravilha, então. Tá? Vou pedir para vocês para que continuem acompanhando aí o portal, né? Nós vamos ter mais, né? Semana que vem deve estar nos encontrando aqui, e a gente vai estar colocando materiais aí para que vocês possam estar agora, né, fazendo aqueles, né, pegando as ferramentas, vou apresentar as ferramentas da administração financeira para que vocês possam estar fazendo diagnóstico das empresas. Agora, né, qualquer empresa e tal. E outra coisa, se você quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, estuda essa coisa de prestar consultoria financeira para as empresas. Pô, cara, dá para ficar rico. Se você for um cara competente, fizer um bom trabalho, você fica rico prestando consultoria para empresas. Rico. Entendeu? Tem que ser competente. Tá? Então, pensa nisso. Né? Pegar essa área e mergulhar de cabeça, termina a faculdade, faz uma pós, né, voltada, né, especificamente, né, auditoria, de finanças, alguma coisa nesse sentido, você pode escrever que você vai ficar rico. Tá? Faz um trabalho bom, sério, você vai ficar rico. Tá? Essa área dá muito dinheiro. Bom? Pessoal, se não tem dúvida, por hoje é só, né, nossa discussão, e aí nós já estamos prontos aí, pelo que eu vi aí, nós já estamos prontos para poder iniciar o trabalho com análise das dimensões, né, rentabilidade, liquidez e endividamento das empresas, que é isso que a gente vai fazer.